Olá para você que nos acompanha no Portal do Largo, eu sou a Laura e começa agora mais um episódio do nosso podcast, o espaço onde a gente mergulha de cabeça nas vozes e cores que compõem o nosso cenário regional. Não é, Carlos? Oi, pessoal, eu sou o Carlos e a gente está aqui com convidados maravilhosos nesse episódio do Portal. O coletivo Caramelos, composto pela Manuó e pelo Andrew Ponto. Sim, então nós podemos, primeiramente, agradecemos vocês pela presença. Muito obrigado por toparem aparecer aqui com a gente. É um prazer imenso, ok? Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui, na verdade. E principalmente juntos, né? Sim, eu me sinto muito... eu me sinto muito eufórico falando. Eu tô muito feliz também de estar aqui. Eu acho uma oportunidade muito incrível. A gente tá podendo falar nossas coisas e é isso. Artistas visuais, né, curadores de arte, militantes, engajados no movimento, né? O coletivo Caramelo foi fundado em 2024 e a gente quer saber quem são vocês, trajetórias, inspirações, por que se tornaram o que são agora e o que pretendem também ser daqui para frente. Podem se sentir à vontade e falar assim, conversar um bate-papo bem legal com a gente e com quem está assistindo. Gente, eu sou a Manuó, eu sou artista visual, eu trabalho com projetos voltados para educação, projetos sociais, também eu faço criações gráficas, né? Eu me considero também uma artista gráfica. E dentro dos meus trabalhos artísticos eu falo muito sobre minha vivência, né? Como uma jovem mulher situada em Manaus, Amazonas. Bom, eu sou o Andrew Ponto, eu sou um artista, curador e arte educador também. Recém-formado na Faculdade de Artes. Eu já trabalho com a ideia muito mais da Noite Manauara. Né? Que minha linha de pesquisa é essa. E venho trabalhando nessa parte já faz uns 5 anos, eu acho, né? Por aí. E em 2024 eu fiz minha primeira individual, que é a Noite Afora, que eu trabalho muito sobre isso, sobre as peculiaridades da noite, todas essas miscelâneas que tem, então... Foi sobre isso, foi muito sobre como eu me situo numa noite manauara, que acho que é o meu jargão, assim, meu carro-chefe da pesquisa. A gente tem uma poética bem diferente, Sim. Eu e o Andrew, né? Porque meus trabalhos artísticos, eles são bem solares, e o Andrew é da noite. Então, tem um contraste muito grande. Vocês são formados na UFAM, né? O que levou vocês a fazerem artes visuais? Acho que vocês fizeram artes visuais, é isso? Sim. O que levou vocês a decidirem, eu acho que eu vou fazer artes visuais na UFAM? E aí, qual foi o meu eu sempre tive o caminho direcionado, né, desde criança. Meus pais, eles me incentivavam muito a questão artística dentro da igreja, né? Meus focos eram dentro da igreja. E eu decidi cursar artes visuais pela literatura, acredita? Olha, que lacre. Mas foi por conta da escola mesmo, né? Porque na minha escola não tinha matéria de artes nem nada. Eu só tive contato dentro da matéria de português em literatura. E eu gostava muito, 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 muito. Tanto que as minhas opções eram ou artes ou letras. Olha... Você, Andrew? Eu sou meio diferente da Manu. Eu já comecei na base do... Eu quero ser desenhista desde criança. Tipo, eu gostava só de desenhar. Aí eu sempre falei, sou horrível em muitas matérias, então vou focar em ser artista porque eu sou muito bom desenhando. Sim. Só que eu só fui querer mesmo trabalhar com arte mesmo quando eu na faculdade, depois de muito tempo, porque o meu foco mesmo era... Eu queria ser mangaka. Acontece bastante. Aí nisso eu comecei a desencadear. É muito travadão as coisas, eu não me situo muito bem, não. Pois na faculdade a gente muda muito de perspectiva, pelo menos na UFAM, nós né? Mudamos. Porque lá a nossa matéria, a disciplina era mais voltada para a educação, né? Só que eles também traziam muito a questão da prática e da poética. Aí eles conseguiam manejar os dois lados, assim. Aí na faculdade também eu queria muito ser professora, mas depois que eu me tornei artista, que aí eu fui me descobrindo, eu fui me desenvolvendo, pesquisando, investigando, etc. Aí eu vi realmente que era pra mim, né? Porque eu vejo assim que, pelo menos pra mim, de ser artista e tal, ele se encaixa muito sobre o modo de existência, né? De se posicionar e se expor no mundo, assim, pelo menos pra mim, agora é assim. Eu tava nesse meio pique também, tipo... Eu já sou contrário da Manu. Eu sempre sou muito contrário da Manu. Algumas coisas, mas a gente tá muito certo. A gente é muito diferente. Porque eu já não queria ser professor. Eu já cheguei lá, não, eu vou ser artista. Vocês vão jogar pra alguma coisa, mas eu vou ser artista com outro nomezinho, como artista. E com isso eu fui vendo outras ideias, fui pesquisando, lendo mais. Eu acho que
eu não lia muito, como quando eu fui ler mais na faculdade, eu comecei a ficar muito mais... gostando mais da teoria, da prática, da ideia da poética. Aí com o tempo eu fui desenvolvendo a minha ideia. Acho que eu consigo ser professor, assim. Eu sempre fico nervoso porque eu sou meio gaguinho. Eu falei, ai não, ser professor gago deve ser muito chacota para as crianças. Ai, eu... É o público, né? Ele dá um pouco de esse medo e tal. Sim. Quando eu era criança, eu gostava muito de ler. Eu lia muito, eu lia bastante. Eu lia Percy Jackson, Harry Potter, infelizmente. Mas eu lia muito. E aí, tipo, eu queria muito ser um escritor, né? Então eu tinha minhas referências ali. Eu tinha o Rick Riordan, referências infantis, o Lemony Snicket. E quando eu entrei na faculdade, eu conheci uma literatura que até então que eu não conhecia, que é a literatura amazonense. Eu li alguns livros amazonenses na infância, mas eu não tinha tantos. E aí tinha Márcio Souza, Milton Ratum, enfim. E aí eles me inspiraram muito para ser artista, né, para ser escritor, para desenvolver meu lado mais intelectual, cultural. E vocês, quem era a inspiração de vocês, assim, tipo, putz, eu consumia muito isso quando era criança, na faculdade eu comecei a consumir isso, e eles são vistos na minha arte, no meu processo criativo e tal. Quer começar? Às vezes eu começo. Nessa parte, eu digo que eu sou muito esponja, porque como eu fui absorvendo muitas coisas que eu fui... Acho que na época da pandemia foi o tempo que mais absorvi muita coisa, porque eu queria aprender a pintar. Eu só desenhava na época. Eu não sabia pintar, eu era muito péssimo nas técnicas, então eu falei, não, vou aprender alguma coisa. Então eu fui estudando muito algumas técnicas de cinema alemão, até um pouco da pintura alemã mesmo. Aí depois eu me migrando pra cá, por causa de uma professora, que depois veio ser minha primeira curadora, que é a Priscila. Ela me apresentou algumas artistas, e artistas que conviveram com ela, até que ensinaram ela, que eu falei, pô, acho que essa paleta é o que mais eu consigo me aproximar, porque ela tem muito mais, eu posso dizer, um pouco mais a identidade que eu procuro. Era o Hahnemann, a Bernadette Andrade. Então, foi 2 artistas, assim, mas a Priscila Pinto também, que é uma ótima artista, e eu acho que adoro a poética, adoro as criações dela. E depois, pra mim seguir num caminho mais do que eu gosto mesmo, eu fui tentando ler coisas que me deixavam assim, sabe? Como é que eu posso trabalhar com essa parte? Aí eu lembro que eu cheguei a ler Baudelaire um pouquinho, porque achei, será que faz sentido? Eu falei, vamos lá. Aí nisso, eu peguei o primeiro livro peguei um conto da Márcia Antonelli. Aí eu conheci a Márcia depois, eu falei, caramba, ela é... O mesmo tato que ela tem na fala dela, pessoalmente, tem no livro, nas escritas dela. Eu falei, pô, acho que é nessa vibezinha que eu tô seguindo. E eu vou só mostrar uma visualidade pra agora. Sim, sim. Uma das coisas parecidas minhas do Andrew é que a gente se inspira muito em questão de paleta de cores, né? O Andrew, ele tá muito mais nas questões do verde, naqueles tons mais neutros, e o meu vai muito em tons quentes, assim, daquela dualidade, mas sempre questão de paletas de cores, né? As minhas inspirações para criar os meus trabalhos, eles são muitas minhas vivências, né? Mas se eu fosse citar figuras, assim, eu diria muito daqui do Amazonas, eu diria o Cristóvão, justamente porque a gente já tem o contato com o Cristóvão Coutinho. Né? Eu gosto muito do trabalho dele porque ele perpassa, né, tanto pelo digital quanto pelos trabalhos manuais, e eu consigo ter uma troca com ele, né? E tal. Eu gosto da Carolina Rica, eu gosto da Caroline, que foi minha professora, que ela me guiou assim por muito tempo, assim. Eu gosto muito da Mafel, da Correnteza Braba, que são a Mafel, ela é modelo, DJ, um monte de coisa daqui do Amazonas. E a Correnteza, ela é pesquisadora, atriz e tal. Já ganhou um monte de prêmio. Ai, elas são incríveis, incríveis, incríveis. Eu acabo pegando muitas mulheres que falam do próprio trabalho delas, assim, das suas vivências, né? E eu gosto muito da Faiga. É uma das teóricas favoritas. Isso é fato. Acho que você Manu sempre falou, leia Faiga, fale sobre Faiga. Sim. Teve um tempo que eu até pensei em dar um presente pra Manu, a Faiga. Mas falem vocês. Eu quero saber de vocês, porque vocês também, né, produzem coisas, tu consome coisas. Tipo, eu acho que uma das coisas que une aqui a mesa é a música. Pra mim é muito importante a questão da música na criação. O do Andrew também. Com certeza, tipo, pra mim, muitas coisas que eu faço vêm porque eu tô vendo alguma coisa que me induz aquilo, tipo... Eu acho que quando eu fiz a Noite Afora, no individual, eu tava numa vibe, pô, tô perdidinho. Caótico. Caótico. Tava ouvindo muito, não sei o quê. Não, É. Foi na galeria. Sim. Não, foi no Caua.
A questão da música, ela atravessa muito, né? Principalmente nesse trabalho do Andrew, que teve banda de show durante Sim. a abertura. E, sim, Tem uma banda de punk, que tá do nosso amigo, que era... Qual era a banda dele? Um nome muito censurado. Mas é um nome de punkzinho. Como Noite Afora, é uma ideia, tipo assim, de habituar como é que é o centro de noite. Como naquela época eu tava muito no Gringos, então eu tentei fazer, como eu posso fazer aquele local virar aquele local na galeria, lá na Kanukawa. Então eu fiz todo um espaço pra pensar naquilo, chamei banda, chamei um artista pra vender salgado, assim, no meio do... Não pra vender, tava pago já, né? Assim. Pra comer salgado, então, enquanto a banda tocava fogo lá, tipo... Isso. Uma experiência bem imersiva, né? Bem mais Isso, imersiva, que isso. até o nome disso é site específica, quando você se apropria de um Site local específico. pra se tornar aquele local pra você. E nisso também eu tava muito viciado em visual kei. Porque eu gosto muito de teatralidade do japonês, é muito mais do kabuki, muito mais dessas bandas de barroco gótico japonês. Eu fiquei... Você traz muitas referências do Japão, né? O Sim. mangaka, Muitas agora as referências bandas asiáticas, né? asiáticas. E de Essa vocês, parte. eu quero saber de vocês. Qual é a tua, Laura? Fala aí pra Vai, gente. Tuas fala. experiências, tuas Fala. referências. Você gosta de K-pop, não gosta? Pois é, Assim, da cultura asiática. Eu consumo bastante. Você viu que o Aespa vai fazer um show aqui no Brasil? Eu vi, não vou. Não vou, infelizmente. Mas faz parte. A Hype vai vir pro Brasil também, não vou também. Mas, sim, eu consumo muito da cultura coreana, então acho que eles seguem muito esse viés artístico nos MVs, nos clipes. Sempre tem... A gente é bombardeado de cores, muitas coisas visuais. informações. Sim. Muitas Eles informações. atravessam a gente, né? Acho que uma das Sim. coisas na arte hoje em dia é de ser atravessado por vários tipos de elementos e culturas diferentes, né? Acho que no K-pop tem muito isso, Sim. muito, Na muito. própria cultura asiática. Eu lia muita literatura ocidental, e aí teve uma época que eu falei, tô muito ocidente, vou dar uma... E aí eu comecei a me aventurar na literatura oriental, né, e tal, e a maneira como eles escrevem é muito diferente. Totalmente Como eles diferente. constroem parágrafos. Eu li um livro chamado A Vegetariana, da Han Kang, e esse livro, assim, tipo, mudou a minha vida. Porque Haikai, que é o estilo os deles, haikai, sim. Eu comecei por causa de um anime, assim, que eu vi. Eu falei, eu vou começar... Animeiro. Muito animeiro. Animeiro. Você sabia que aqui no Amazonas é muito comum você ver poetas de haikai? Sério? Porque a influência japonesa aqui no Amazonas é muito grande. Inclusive o Barcelar, se eu não me engane, se eu estiver errado, comentem aqui embaixo. Pode desmentir a fake news aqui. Mas o Barcelar ele tem um Correto, livro corretíssimo. chamado Satori, que são vários haikais que ele escreveu. O Frota de Barro também tem haikai lá dentro, então tem o Aníbal Bessa, eu acho que também tem poemas de haikai. Enfim, é muito grande a influência. Tem um autor contemporâneo, eu só esqueci o nome dele, mas ele também faz haikais. Vou tentar lembrar conforme for passando o episódio. Sim. Mas é incrível. No senso do K-pop, eu lembro que eu era muito crítico quando eu era mais novo. Até eu começar a ouvir escondido da minha irmã de Dragon. Porque eu era muito fã de Dragon. Muito pelo cabelo dele. Eu falei, caramba, Sim. esse cara é muito emo no K-pop. Eu vou ser ele quando crescer. Sim. Gente, só um instantinho, vamos ter um papo agora dos nossos patrocinadores. Voltamos já já. 2 espetáculos imperdíveis no coração cultural de Manaus. As apresentações no Teatro Amazonas e as experiências gourmet do restaurante Roseiral. Do delicioso tambaqui aos suculentos pratos de frutos do mar e carnes selecionadas. O Roseiral ainda oferece uma ótima carta de vinhos, drinks e coquetéis surpreendentes. Na harmonia dos pratos e bebidas, bem ao lado do Teatro Amazonas. Roseiral, um restaurante com gosto de arte. GAP, uma viagem por este e outros mundos, é um estudo original produzido pelo indígena dessana Jaime de Ácara. O GAP é um elemento fundamental de acesso aos conhecimentos deste e de outros mundos. Ele é concebido como veias da vida. É do domínio dos Kumua, os conhecedores. Por isso, é preciso seguir um conjunto de regras antes, durante e depois de tomar a bebida. A obra é acompanhada por ilustrações que aprofundam o texto, tornando-as indispensáveis. Viaje por este e outros mundos, lendo este estudo extraordinário de Jaime de Ácara. Clique em Saiba Mais e adquira o seu.
voltando aqui para o nosso segundo bloco com esses dois artistas maravilhosos. Agora a gente já sabe um pouco da vida pessoal de vocês, com arte, e podemos entrar no coletivo, propriamente dito. Adorei os botões, eu até queria... Vamos fazer permutas. Na próxima leva eu trago pra vocês. Por favor, achei lindo. E sobre o coletivo Caramelos Trabalhando, por favor, falem um pouco do coletivo, quem criou, como vocês iniciaram, de quem foi a ideia e todo o processo que vocês tiveram até aqui. Vocês falaram que vocês são bem diferentes, né, de referências artísticas, de produções artísticas, e o coletivo de trabalho em conjunto, né? Então, como é que vocês alinharam essas ideias e criaram os projetos? Desde o início. Então, o coletivo Caramelos Trabalhando, ele é um coletivo de arte integrada, né? É de arte contemporânea. A gente faz vários tipos de projetos. A gente faz tanto projetos em artes visuais, projetos positivos, obras, e a gente faz ações educativas e ações sociais. As educativas, elas estavam ligadas a muita questão de comunidade, né? Da gente fazer aquelas aulas dentro das comunidades. A gente vai muito lá para o Mossoró, porque a gente tem a parceria lá com a Arte Ocupa, né? E para as ações sociais, a gente faz muito com os cachorrinhos. A gente tenta mesclar todas essas questões, né? Sim. A gente fala muito sobre a questão de território, comunidade, sobre a nossa urbanidade, né? Sobre a questão amazônica mesmo, né? Trazer muito a nossa perspectiva de como é que é Manaus, na questão industrial mesmo, né? De como é que é. E a gente criou o coletivo nós dois, né? Eu e o Andrew, justamente porque a gente trabalhava muito junto, mesmo sendo muito diferente. Aí acabou nascendo naturalmente, não foi? Pô, foi nesse pique, tipo, a Manu sempre esteve do meu lado, né? Em todos os meus processos de criação e tal. Porque eu pedi muita ajuda dela também. Como ela trabalha com outras cores, outras paletas, eu achava super necessário ter algumas opiniões dela, porque agregava muito também a minha visão. Querendo ou não, duas visões diferentes, acaba trazendo uma resposta muito nova. E nisso, acho que todas as exposições que eu pude participar, ela teve um dedo ali, por exemplo, Noite Afora, quem fez o cartaz foi a Manu. Tipo, o primeiro cartaz era eu que fiz, era horroroso. Ela falou, não, pelo amor de Deus, dá isso aqui, eu vou fazer. Aí ela fez lá, é um cartaz incrível. Eu acho que do Sobre Telas também foi a Manu. Sim, a gente deu certo também, porque uma das questões da Caramelos é da gente experimentar as coisas, né? Da gente ser bem aberto e ter questões do coletivo mesmo. A maioria das nossas criações são em coletivos, né? Na Caramelos tem 5 pessoas, 5 membros. É eu, o Andrew, a Ciara, o Álvaro e o Raixa. Cada um é bem diferente. A Ciara, ela é artista gráfica, né? Ela faz muitas questões de manual também, questões de roupa e tudo. O Raixa, ele é grafiteiro, educador. E o Álvaro é nosso historiador. O Álvaro é historiador. E ele trabalha muito com instalação, né? Agora ele tá na vibe de instalação. Da nossa casa, a Casa Caramelos. Ele, tipo, ele começou como historiador e nisso... Ele inclusive, conheci ele quando ele tava estagiando na galeria lá do lado. Um Coutinho, inclusive. Eu conheço de lá também, já ouvi por lá. Nisso, eu fui comecei a virar muito amigo dele. Eu falei, pô, e tu não quer mexer com arte, não? Pois a gente foi se unindo, assim, muito pela questão de trabalhar juntos e vendo que funciona, não é? Sim. E também a gente tem as morais e valores muito parecidos, né? Sobre a gente acreditar na questão da arte, né? Como direito. Daquilo que a gente estava conversando mais cedo, né? Sobre como a gente entende e percebe o mundo, sobre ver como a Manaus agora. Enfim, mesmo a gente... Eu acho que fica uma dúvida, até que eu percebi nos botões de vocês, que os cachorrinhos são diferentes, né? E por que o coletivo Caramelos e tal? Creio que seja associado ao cachorro caramelo, né? Por que esse nome? Sim. De onde esse nome veio? Esse ponto eu posso explicar. Sabe por quê? Somos negros. Ponto importante. Estamos trabalhando. Mas é verdade, todos nós do coletivo somos jovens negros. Todos nós. Então, é um ponto de partida que acaba sendo muito importante. Resolvi uma curiosidade do Bottom, porque é diferente, é porque Outro lado. ele
ele é o primeiro exemplo, o primeiro betazinho da nossa... É verdade. entendi. E eu esse é o falei, primeiro. eu queria um cachorro mais punkzão, sabe? A Malu fez e depois ficou com ele. Sim, que é mas oficial. a gente já fez vários cachorrinhos diferentes. Tanto Sim. lá no Instagram, o post fixado tem um cachorrinho de cada Isso. integrante. Eu vi. lá, eu achei Eu que vi. os bottoms eram Muito também bom. referência a esses Não, cachorrinhos. esse daqui era a primeira versão do cachorrinho. Esse daqui Porque é o que ficou. Porque um amigo nosso, o Sol, ele tinha começado a fazer bottoms, ele falou, você quer que eu faça um de vocês? Aí eu falei, beleza. Aí eu mandei duas imagens, é a oficial, a atual e essa aqui. Aí eu dei pra algumas pessoas bem limitadas, porque só eram 6, eu acho, né? Era bem pouquinho. Então acabou ficando assim, dessa partezinha dos Ah, é bottoms. hit, né? Ah, eu adorei esses bottoms. É, Tanto que eu então vou já- fazer esse aqui. Então já fica aí, gente, vão lá no Instagram, Caramelos Trabalhando, Ai, não é? sim, Pra conferir o sim. cachorrinho de cada membro do coletivo, E né? cada um é bem diferente. O meu, Sim. cada um tem o seu piercing no seu lugar, tudo E caracterizado. Engraçado que, tipo, a Moro perguntou um dia, tipo assim, qual cachorro é diferente de vocês? E nisso, tipo, É, vem muito do nosso linguajar também, tipo, e também do que a gente gosta, tipo, meus amigos, como a gente tem um amigo paulista, eu peguei muita ideia do dog, do Pete. Aí eu não, falei, tem a questão. Tem a questão do linguajar, mas tem também a questão do simbolismo, né? Uhum. Da questão do cachorro e tal. E a gente acabou pegando, se apropriando mesmo, né? E fora que eu e o André, a gente sempre fez ações com as questões dos cachorrinhos, né? Uhum. Então, meio que tudo se encaixou. E quais são essas ações? Eu já ouvi falar de algumas delas, eu já ouvi falar de Olho no Meu Bairro, não é? O Queerzônia. Queerzônia, Ai, que acho que é o mais gosto. O São Queerzônia, os assim. principais projetos de vocês? Hoje em dia? Eu creio que sim. Acho que o principal agora, ele é o de Olho no Meu Bairro, é né? o nosso carro-chefe agora. Sim, sim, sim. E teve também a Soturna, que foi... Soturna. Nosso primeiro. Nosso primeiro, que foi incrível também, aconteceu lá no Espaço Sereia Mística. E todos eles envolvem jovens artistas da cidade, né? Ultimamente a cena daqui, ela tá bem movimentada. E a gente Sim. tenta ser um dos que estão movimentando também. Então a gente acaba trazendo várias pessoas diferentes para contribuir. E o De Olho no Meu Bairro, ele surgiu muito assim, muita da vontade mesmo, olha, muita vontade. Muita vontade. Inclusive, o objetivo desse podcast é realmente falar desses projetos que acontecem, né? Descentralizar a arte, porque a gente sabe que a arte acontece muito aqui no centro, mas também acontece arte Ai, nos bairros sim. periféricos. E eu vi que esse projeto também foca nesses bairros, né? Você disse que tem uma comunidade, Mara... Sim. Não, o De Olho no Meu Bairro, ele nasce justamente dessa vontade de descentralizar. Uhum. Porque eu e o André, a gente tem muito esse incômodo, porque a gente mora em bairros longes, né? Isso. Então a gente sempre fica nessa questão de tipo, poxa, a gente tem que vir pro Tem centro que vir pro centro. para ter o acesso. E a gente já trabalha com a questão de território e tal. A gente do De Olho no Meu Bairro veio muito nessa perspectiva da poética, de como a gente mostra onde a gente está vivendo e tal. E a gente ir para esses espaços, sabe? Sim, porque eu acho interessante, porque o projeto do meu bairro, acho que foi o nosso primeiro projeto como Caramelos, assim, que a gente idealizou, só que ele foi morrendo porque eram muitas outras coisas e faltava maturar um pouco mais. Que morrendo, bicha. Sendo Sendo que o Não, mas projeto tá Meu- indo. Já tá tendo Morrendo. dois. E ele fala, o projeto morrendo, tá tendo morrendo dois. que eu falo é que no começo ele tava muito inicial, aí ele morreu um pouquinho. Agora ele tá mais... Aí ele Ele tá voltou. amadurecido. Se empoderou. Isso, agora ele- Não Não. morreu, Erro de ele palavras. amadureceu. Quase uma porrada na minha cabeça. Mas ele começou muito por isso também, porque eu acho muito importante pensar também que não só o centro tem uma cultura, tem toda uma narrativa, mas os bairros também têm narrativas próprias. Tem sons que só alguns lugares ouvem, até maneiras de se conviver com pessoas que só alguns locais do bairros e zonas aqui de Manaus têm. Tipo, eu moro no Alvorada, então o que acontece no centro, o que acontece na Zé, o que acontece no Coroado, totalmente diferente, a música que toca é diferente, os locais de convivência é diferente, Os costumes são diferentes. os costumes, e, tipo, O De Olho no Meu Bairro, a gente trouxe artistas que trabalhavam já dentro dos seus bairros. Então, os artistas, eles já tinham um olhar muito forte, né? O Alonso, ele tirou várias fotos do Coroado. Quando eu vi, comecei a chorar, porque eu Nossa. também sou do Coroado, né? sim, eu acho legal a foto do Alonso, que o Monk citou, porque ele perpassa muito na obra dele vários bairros ao mesmo tempo. Sim. E eu, tipo, só expliquei um pouco a ideia pra ele, trouxe, tipo, foto que ele tinha no Alvorada, foto que ele tinha no Coroado, foto que ele... Eu falei, pô, E, Casou muito. por exemplo, a Nico Ambrosio, ela também trabalha com as questões de bairro e da rua. Só que ela
dentro de Olho no Meu Bairro, as fotos dela eram 2 trabalhadores. Então, eram os trabalhadores no prédio, assim. Tu via só uma borradinha, assim. Ai, muito lindo. Várias perspectivas, várias poéticas. Sim, até da Maurna, que era bem mais dentro de onde ela morava. Sim, e da Maú, tipo, por exemplo, o dela era muito mais a questão da afetividade entre crianças, entre mães e crianças. E a gente consegue perceber, no final das contas, né, a cultura amazonense, né? Sim. Até pensar também nas referências que nós temos como crianças, né? Tipo, tem crianças nos bairros longe do centro que não vêm tanto pro centro porque os pais trabalham. E trabalhar essa arte com elas é uma maneira de mostrar para elas que existe arte aqui no Amazonas. Porque, por exemplo, nossas referências quando somos crianças é o quê? Arte japonesa, é uma cultura que não é daqui do Amazonas. Não estou criticando a cultura de fora, mas estou dizendo que também tem cultura aqui no Amazonas e que a gente tem que ter acesso a isso. Então, eu acho que o De Olho no Meu Bairro é um projeto muito interessante, porque trabalha a cultura das pessoas que estão ali naquele bairro, sabe? Elas reconhecem a identidade, elas não se projetam no outro, em si, nelas mesmas. Eu acho muito válido que tu comentou, porque, tipo, eu mesmo só fui conhecer muitos artistas amazonenses daqui quando eu entrei na faculdade, quase. Então, tipo, eu perdi muito uma gama de artistas que estavam crescendo, se desenvolvendo por aqui, e eu, tipo, nem sabia, tá ligado? Se torna sempre uma construção, né? Tipo, a gente entra na faculdade e descobre que existe arte. E aí a outra pessoa vai entrar na faculdade e descobre que existe. Então nunca acontece realmente um amadurecimento desse processo. Porque é sempre uma descoberta. Tipo, ninguém conhece até alguém descobrir, aí ninguém conhece de novo e alguém descobre novamente. Então, os coletivos, hoje em dia tem muitos coletivos, eu conheço alguns deles, eu acho que eles são importantes até porque há esse debate cultural também, essa produção cultural. Tem o coletivo Pererê, que ele trabalha também em comunidade, eles trabalham com crianças e tal, e eu acho uma coisa muito interessante. Eu também acho. Acho que isso trata até a questão da arte como direito, né? O direito à cultura, a gente tem o direito à identidade, tudo. Sim, porque, elencando esse ponto, na verdade, eu lembro que quando eu na faculdade fiz estágio numa escola perto da minha casa e, tipo, aí eu fui dar uma aula de arte, né? E a professora comentou, mostrando pra vocês aqui um artista de Manaus. Falou, existe artista em Manaus? Assim, É verdade. E até comentou assim, sim, vocês foram na galeria e tal. Tem galeria em Manaus? Olha aí. Ele não sabia, tipo, eles não sabem nada fora do bairro deles ali. Sim. Pelo menos naquele momento. Por isso que eu acho tão importante a gente descentralizar. Descentralizar. Até as referências das crianças também são, por exemplo, você conhece muita criança que escreve fanfic de animes, fanfic de séries norte-americanas, pessoas que desenham mangás norte-americanos, as histórias, os nomes, enfim, tudo isso. Então, desconstruir mesmo essa colonização, né, nos nossos corpos, pra gente entender nossa identidade, também nos reconhecermos. Porque quanto antes isso começar, melhor, porque quando estamos adultos, a ideia já está amadurecida. E a gente cria uma identidade própria e reconhece realmente nossas culturas, nossa arte, nossa ancestralidade que está sendo apagada, e né? até incentivar pegar esses materiais assim de fora e trazer pra gente, pegar aqueles tipo, faz isso aqui, pegou uma base, pronto, aprendeu, agora tu faz a tua própria, sabe? Cria a tua própria narrativa, cria a tua própria história, cria a tua próprio roteiro. Eu acho que não largar, mas é apropriado do que tá vindo. A partir disso, eu acho que entra sobre a gente se enxergar, se ver, se perceber, e também entra na questão de autoestima mesmo, da nossa própria cultura e identidade de se ver. Eu acho que a gente... Que nem eu falei, eu entrei em artes porque foram lá na minha escola de literatura, não sei o quê. Então, por isso que eu tenho tanta vontade de continuar fazendo os projetos educativos, né? Porque eu vejo que eu fui um desses resultados, né? Dessas ações. Sim. Então, gente, vamos dar uma pausa por enquanto, um comercial rápido, daqui a pouco a gente volta. Veja o nosso patrocinador. 2 espetáculos imperdíveis no coração cultural de Manaus. As apresentações no Teatro Amazonas e as experiências gourmet do restaurante Roseiral. Do delicioso tambaqui aos suculentos pratos de frutos do mar e carnes selecionadas. O Roseiral ainda oferece uma ótima carta de vinhos, drinks e coquetéis surpreendentes. Na harmonia dos pratos e bebidas, bem ao lado do Teatro Amazonas. Roseiral, um restaurante com gosto de arte. A obra Poranduba Amazonense é uma recolha de mitos, histórias e lendas de caboclos, indígenas e ribeirinhos, feita por João Barbosa Rodrigues. A obra é o registro da presença do pesquisador na região e seu fascínio pela floresta, que considerava sua biblioteca e sua cátedra, indispensável para quem estuda as Amazônias. A editora Valer traz a público esta edição, primorosamente concebida em português em Nhangatu, com vocabulário indígena comparado.
Você precisa dessa obra extraordinária para conhecer melhor a Amazônia. Ela é incontornável. Clique em Saiba Mais e adquira a sua. Eu quero saber de vocês, eu particularmente estou bem curiosa sobre a experiência de ambos com o projeto Queerzone. Eu vi bastante coisa no Instagram e eu queria saber como é que foi o processo individual de cada um, o que é que vocês acharam. Vamos lá, gente, vamos lá. Cara, o Queerzone ele foi uma loucura de realizar, porque ele foi um projeto totalmente independente, então teve que tirar muito dinheiro do nosso bolso, assim, pra realizar algumas coisas e fazer a chamada. Então, foi um processo muito longo, porque desenrolar com um artista é muito difícil, já por muitas questões. Desenrolar com, acho que foi o quê? 25? Então, mais um evento inteiro. E foi muito puxado, mas foi muito agregador, porque teve muitas linguagens diferentes, desde cerâmica, a performance, a pintura. Então, teve muita coisa ao mesmo tempo. E ocorreu de novo na parceria mística, que foi um pedido até do outro participante que estava do outro lado, que era o Marcelo Ruff. Então, ele queria realizar aquela exposição lá, porque ele achou que o espaço não traria limitações até do processo, assim, que não possa trazer uma censura. Ele queria que fosse muito mais energético. É porque o Queerzone, ele foi um trabalho com os artistas LGBT daqui da cidade, né? São jovens artistas. Então, cada um trazia a sua vivência, né? E então tinha muitos assuntos que findam sendo muito sensíveis, né? Em espaços que são muito abertos, tipo a Galeria do Largo. Tipo, jamais daria para entrar o Queerzone lá, porque tem a questão da limitação da idade, dos temas e tudo. E o Queerzone, ele queria muito trazer as questões LGBTs amazônidas, né? Principalmente nortistas. Então, os artistas, eles trabalharam, né, suas vivências e também as suas dores. Muitos mostraram as suas dores, não é? Sim. Até eu lembro muito da questão... Eu lembro de um artista que falou muito sobre como foi o processo dele de se encaixar em Manaus enquanto sendo uma pessoa LGBT. E nisso, tipo, era muito gráfico as coisas, assim. Não gráfico da questão de visual, mas gráfico da questão da narrativa que ele tava trazendo. E, pô, eu achei uma obra incrível, assim. Sim. Mas mesmo sendo com muita dor, a gente fez de um jeito que veio muito de comemoração, né? Na abertura teve performance, teve DJ set, teve bateção, teve um monte de coisa. Então, mesmo sendo um assunto sensível, a gente fez como uma celebração mesmo, uma autonomia, uma valorização da nossa vida e existência. É necessário passar por esses espaços, né? Até para você se reconhecer e saber que existem pessoas também que estão passando por essa fase e que vão chegar lá em algum momento, vão ter um momento melhor, vão ter essa comunidade, né? A comunidade LGBT, essa questão de comunidade, essa arte faz você se identificar também, tipo... quando eu estou lendo, quando eu estou consumindo algum produto artístico, alguma coisa de arte, né? Há essa identificação, eu gosto da arte porque, putz, eu me vi naquilo e a gente até, de uma maneira meio psicanalista, a gente aprende a lidar com algumas coisas por conta dessa experiência que a arte nos traz. Eu acho que eu vi as postagens do Queerzone, não fui, infelizmente, mas eu vi e fiquei tipo, caraca, que da hora, sabe? Você vê esses movimentos acontecendo aqui em Manaus. Foi aqui no centro, não foi? Foi no Sereia Místico. Aqui no centro, sabe? Tipo, por muito tempo nós fomos corpos marginalizados e agora estamos celebrando nossos espaços. Tem um livro chamado Bar das Patrícias, se não me engano, que fala sobre um bar LGBT que tinha aqui em Manaus, na época da ditadura, e ele passou por muitas coisas e tal. Então, é história, né? Vocês estão fazendo história com o movimento LGBT, com a produção artista aqui no Amazonas, até porque é difícil ser artista aqui no Amazonas. Quem dirá artista LGBT, né? Sim. O Queerzone veio como isso mesmo, né? Da gente se mostrar, se afirmar e de orgulhar, né? Isso. Slay. E agora vou fazer uma pergunta para vocês, vai ser um pouco profunda, então tirem um tempinho para pensar. O que vocês, individualmente, o que vocês entendem como arte? Eu conversei um tempo atrás com a Manu e ela disse que ficou até nervosa com a pergunta porque a arte é uma coisa muito ampla, então
Mas agora eu tô botando fé em você, Manu, porque você tem uma resposta Agora você concreta. vai- Olha, eu vai continuo com a servir. mesma resposta. Eu acho que o entendimento da arte ele é muito amplo, muito Uhum. amplo. Eu acho que fechar o conceito e tal, acho muito difícil. Mas pra mim... Sim, pra agora. Agora. Eu vejo muito como um processo de criação mesmo, de existência, de se reconhecer no mundo e não só da gente se reconhecer, mas reconhecer o mundo, né? E como que tá e tal. Eu gosto muito também sobre a questão de sentimentos. Ai, arte como direito, como acesso. Ai, eu vou indo. Pegando essa linha também, eu acho que agora eu vejo muito a arte como um meio, tanto quanto um meio de produzir as coisas, as minhas críticas, as minhas militâncias, mas também como um meio entre eu mesmo, tipo, que querendo ou não, enquanto artista a gente tem que pensar sempre na ideia, tipo assim, pô, a gente sempre está botando o dedo na ferida aberta pra causar essas coisas, então quando a gente pensa no que é arte, o que ser artista também, ele vem muito nessa linha também de nós nos entendemos enquanto estamos nos entendendo também. Ai, eu entendi. É tipo da compreensão da vida e da existência. Sim. Do mundo. Sim. Tem até uma coisa da Clarice que ela fala. Insights. Que seria eu se não fosse eu mesmo, porque... Acho que se a frase em direito. Péssimas citações. Peguei. São péssimas citações. Parte desse... a gente está no mundo globalizado, né? A gente tem acesso a muitas coisas todo tempo, toda hora. E isso faz com que nós criemos percepções do mundo. Hoje em dia, o conceito, pelo menos para mim, o conceito de arte ele é muito mais amplo do que ele era antigamente. Tanto que a gente está... Eu falei para a Manu mais cedo que a gente está num processo de descoberta de uma nova estética, de um novo estilo, de uma nova... de um novo, digamos assim, de um novo período artístico, né? Teve o romantismo, o barroco e tal. E a gente veio do pós-guerra, a gente tem muita influência também dessa questão do impressionismo, as vanguardas europeias, as suas impressões, essa arte que mexe com os sentimentos, que nós identificamos, nós sentimos sentimentos tristes, felizes e tal. E essa arte engajada também, né? Que ela parte da questão da... Oh, meu Deus, a palavra me fugiu. De você requerer seus direitos, né? Essa questão dessa arte engajada que surgiu lá na época De protesto, da relação não com é? Doeira, na verdade, que eles tinham essa necessidade de libertar os escravos, as pessoas escravizadas. Então, tipo, a arte, hoje em dia, ela tá bem ampla. Nós temos muitas referências, muitas mesmo. Eu posso pegar uma referência lá do travadorismo e trazer para cá e misturar com o dadaísmo, e misturar com a arte contemporânea e produzir uma coisa completamente nova, e isso vai ser arte, né? Então a gente está nesse processo de descobrir, na verdade, o que é arte. Então nós somos jovens artistas, estamos achando nossa identidade também, porque não tem como a gente falar, eu faço arte desse jeito, porque daqui a 2 semanas você vai ser outra pessoa. Eu acho que eu tenho... Sim, eu acho que tá Eu legal. também acho até perigoso se fechar assim, Isso. não é? Sim. Acho legal como ele pontuou, porque, querendo ou não, a arte também é um recorte do que a gente tá vendo agora. Uhum. É um recorte do tempo, né? É um recorte do tempo, é um recorte do que eu tô fazendo, é um recorte social, tipo... E um recorte também do que a gente está consumindo, porque a gente não Sim. tem... Ninguém consome as mesmas coisas 100%, né? Então, por exemplo, nós somos amazonenses, nós temos acesso tanto à cultura mainstream ali, quanto à cultura daqui. A gente vai misturando as coisas, vai produzindo e tal. Vai criando nossa identidade e identidade da arte também aqui no Amazonas. E até nomeando o tempo daqui, tipo, daqui a 6 anos, 7 anos, se você pegar alguma coisa pra ler de uma pessoa dessa época aqui, 2026, tu vai pensar, pô, era isso que era que o pessoal de Manaus naquela época tava fazendo? Sabe? É o contexto histórico, né? É um contexto histórico novo. Toda arte tem o seu contexto histórico e toda arte é um recorte do tempo que estava sendo feito. E pensando nesse conceito de arte, de que a arte representa uma coisa para cada um de vocês, por que vocês se tornaram artistas? Tipo, em que momento foi que vocês falaram assim, sou artista? Porque a gente sabe que o artista aqui no Amazonas ele é bem visibilizado, ainda mais nos bairros periféricos, né? Nas pessoas marginalizadas, enfim, essas questões todas. E chega um momento que você para e pensa assim, tipo, sou artista. Você se denomina como artista. E a sociedade em volta também chama você de artista. Vocês conseguem identificar que momento foi que isso aconteceu? Tipo, por que vocês se denominaram artistas ou por como vocês se reconheceram como artistas? Porque até porque vocês estão ocupando espaço. Olha, vocês estão num podcast no centro de Manaus, centro histórico, do lado do Centro Amazonas, falando sobre a arte que vocês produzem. Então, vocês são artistas. Em que momento foi que aconteceu essa virada de chave, assim, tipo, que, caraca, eu sou artista? Ai, o meu foi no meio da faculdade. Foi uma tomada mesmo pra mim, porque eu já tinha feito algumas exposições, eu tinha participado de
exposições em vários lugares aqui e as pessoas ainda não me consideravam. Eu estava esperando uma validação de fora, mas uma validação que não iria vir, né? Nunca, porque eu acho que a cena daqui, acho que não só aqui, né? Mas acho que no Brasil é muito sobre olhar para homens, olhar para homens. Então eu tive que tomar posse, né? E me assumir como artista mesmo no meio da faculdade, porque se fosse depender das instituições ou coisas assim, eu acho que até hoje eu não seria, né? Mesmo já tendo participado de mais de 10 exposições, ido pra rua e feito um monte de coisa. Acho que eu venho muito nesse sentido, assim, de sabe? ocupar o espaço, né, de artista, se denominar artista, se reconhecer Sim. como arte. Sim. Você, Andrew? Eu demorei um pouco pra achar essa resposta, porque no começo eu tava só produzindo coisas e tentando entender o que eu tava fazendo. Mas quando eu peguei pra, tipo... Eu bebia muito da fonte da cena de post-hardcore aqui de Manaus. Então, quando eu comecei a entender, tipo, caramba, a minha maneira de ser mais rebeldezinho do que eu quero falar, do que eu tô pensando, desses anseios, das minhas críticas da coisa, veio quando eu fiz uma primeira obra que acho que foi até do TJ. Foi quando eu falava sobre ser negro em Manaus, assim. Foi quando eu percebi, caramba, eu sou artista, né? Tipo, eu estou criticando, estou expondo num local que é um tribunal, sabe? Então, foi quando você caiu a ficha pra mim, tipo, caramba, demorou só uns 1000 anos pra entender. Finalmente entender que eu tô tendo a minha voz agora, tipo, ter a sua voz enquanto artista. Acontece bastante dessa contracultura, né? Se vocês forem analisar os movimentos artísticos, históricos, eles sempre são dualidades. É uma coisa, aí vem os artistas da nova geração e pá, vou lutar contra isso, eles produzem uma coisa meio que oposta. Então, por exemplo, o modernismo, eles não eram artistas na época, eles eram rechaçados pela sociedade, tacaram tomates neles e tal. E hoje em dia eles são grandes artistas, então realmente parte desse reconhecimento de tipo, não, eu vou me colocar nesse espaço, esse espaço vai ser meu e ali eu vou ficar. Sim. Alguns, infelizmente, são reconhecidos somente depois da sua morte, né? Mas a gente está lutando por esse espaço. Até porque já é difícil ser artista no Brasil. Aqui na Amazônia essa coisa já vai muito mais... A gente já é bem mais... A gente tem menos acesso a algumas coisas e tal. Eu acho que aqui que fala até assim... das artes do norte é arte regional. Mas regional. Por quê? Por que de São Paulo não é arte regional? Por que do Rio de Janeiro não é arte regional? Ele também nos associa a estereótipos, né? De que aquela arte... A gente vai estar falando de floresta, de animais, enfim, essas questões mais voltadas à natureza, sendo que também existe área urbana em Manaus, existe uma diversidade, existe artista aqui em Manaus, existe artista do interior também, de outros estados do Amazonas, enfim, é um espaço muito amplo que infelizmente está sendo... Sim, eles finam colocando a arte amazonense numa caixinha, sendo que a gente é muito plural aqui. Isso, muito, e essa caixinha acaba sendo uma outra caixinha, porque nós nos colocamos dentro de caixinhas também. Fala. Então, se reconhecer... Gatilho, né? Conhecer esse espaço para você falar assim, tipo, putz, eu sou artista, é importante de verdade, porque enquanto você se colocar lá naquele, acho que ainda não sou artista. Você produz um monte de coisa, você está escrevendo, você está pintando, você está estudando. Seu tempo. E não é fácil para ninguém. Os grandes artistas hoje, eles foram rechaçados. A Mona falou do Van Gogh, não foi Van Gogh? Van Gogh. A tela de galinheiro dele. Sim. O Andrew falou do Baudelaire, né, que também ele não era reconhecido como artista, hoje em dia é um dos grandes poetas do mundo, assim, um dos grandes poetas universais. E eles passaram por essa fase, não tiveram nenhum reconhecimento, tiveram que lutar, tiveram que tirar do próprio bolso para fazer as coisas e tal, e não eram reconhecidos pela academia. E passou um tempo, hoje em dia eles são os mais. Sim. Eu acho até legal que comentou sobre isso, porque, por exemplo, essa ideia de só tocar numa pauta para dizer que é o que é Manaus. Quando eu fui fazer a exposição da Ilhática com o Coutinho, a Virna de Curadores, foi esse o nosso tema, assim, tipo... O Coutinho achou comigo, não quero nada regional seu, André. Não quero nada, eu quero... Só faça... O Ilhática, explica o que é o Ilhática. Ilhática Amazônica. O Ilhática Amazônica foi a exposição de 20 anos da Galeria do Largo. Então ele convidou cerca de 50, 40, 35 artistas. Muita gente. De gerações diferentes. Muita geração diferente. E nessas, o projeto principal foi mostrar que desses 20 anos da galeria, não foram pintadas só o que o pessoal de fora quer ver.
todo mundo ali tem uma narrativa diferente, todo mundo tem ideias diferentes, propostas diferentes. E quando a gente comentou sobre isso lá, tipo, falei, pô, perfeito. Então, eu fui querer trabalhar, tipo, sobre a rua daqui de Manaus, como é que é feito, como é que é viver na Manaus, vocês acham assim, tal. Eu fiz. E muitos ali seguiram totalmente diferente. Acho que teve obras que falaram como é ser LGBT em Manaus, como é ser um professor, ser um artista. Então, tipo, são várias narrativas diferentes numa proposta de 20 anos. Porque 20 anos é muito tempo pra pensar. E já passaram mais de 1000 artistas naquela galeria. Uhum. Então, sabe, são mais de 1000 histórias, narrativas diferentes do que só contam quando assim, Manaus, você vai pintar um papagaio e é lindo. O papo foi muito bom, eu gostei muito de conversar com vocês e a gente está partindo para o final. Então, para encerrar, eu queria que vocês falassem dos projetos do futuro, assim, bem rapidamente, o que vocês vão fazer daqui para frente. Vocês estão com uma exposição indo começar, né? Enfim, falem aí vocês, para a gente encerrar aqui. A gente, olha, não sei que dia vai sair, aquela olhando para a câmera, não sei que dia vai sair, mas estamos com uma exposição lá na Galeria do Largo da Caramelos, né, chamada Selvagens. E também tem a exposição dos outros membros, que é do Álvaro, do Raixa, lá na Galeria... Na Casa das Artes? Na Casa das Artes. E a Caramelos e a Ciara vai estar na Galeria do Largo. Então, temos muito caramelos soltos aí. Sim, todos eles foram, todos esses... Sim, e vai ter também a residência esse ano De Olho do Meu Bairro. De Olho do Meu Bairro, Vai vir aí, vai vir aí. Vem aí, vai vem chegando aí. tá chegando. O podcast do Portal do Largo vai ficando por aqui. Infelizmente, foi um papo muito enriquecedor, nós sabemos disso. Podemos aprender bastante no decorrer da conversa, do bate-papo. E eu queria muito agradecer vocês pela presença, por toparem mais uma vez compartilhar as vivências de vocês conosco. E com o público também, porque nosso público-alvo aqui é bastante. E, por favor, compartilhem os arrobas. Sim. É @caramelos trabalhando, do coletivo. E o meu é @manuo. E o meu é @andreu. Eu queria agradecer de novo pelo convite, A gente que agradece. A gente agradece também, obrigado. Muito obrigada pela generosidade de vocês. E se você ficou curioso para ver não apenas esse podcast, como os anteriores, que nós também somos bem engajados, sigam o nosso site www.portaldolargo.com.br e é isso. É isso. É isso, galera. Até a próxima. Até a próxima.